ficar em posição de reza. Primeiro, porque eu não sei lidar com esse bichinho aqui. Mas, em posição de reza, primeiro, para agradecer um grupo que foi importantíssimo no inquérito, quando respondemos o inquérito em Salvador, que foi o grupo de freiras. Agradeço a irmã de Anselmo, que, na época, era freira, e levou um bando de freirinhas para o Exército. 40. Mais do que os indiciados. As freirinhas sentaram lá na frente e foi emocionante. Eu agradeço a todas elas, irmã Isaura. E a história que eu tenho para contar... Primeiro, agradecer à Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade começou um trabalho, está fazendo um trabalho que eu chamo de um trabalho de abrir as vísceras da ditadura e deixá-las expostas. Confirmar tudo que a gente contava quando militava politicamente no Partido Comunista de maneira ilegal, a Comissão da Verdade hoje confirma. Tudo que a gente chegava e dizia para os colegas, para os amigos, fulano foi preso, fulano foi morto, alguém está sendo torturado, a maioria, a grande maioria, não acreditava, fingia não saber, e muitos entendo perfeitamente, porque vivi isso dentro da família até. Muitos tinham medo. A gente também tinha medo, muito medo. O Wellington tinha medo, Laurinha tinha medo, Clodoaldo tinha medo, Marcelo tinha medo. Todos nós tínhamos medo. Estou falando desses nomes, não estou esquecendo os outros, mas é porque era o grupo da gente. O Milton tinha medo. Fizemos muitas reuniões na casa do Milton. Fizemos reuniões, lembrei agora ao Marcelo, na fazenda da mãe dele, evidentemente sem o conhecimento da mãe. Fizemos reuniões escondidas do Partido Comunista na casa do Jugurta, irmão do nosso governador, Jackson, sem o conhecimento do Jugurta, é verdade. Ele estava viajando e nós aproveitamos. Fizemos reuniões à luz da vela para que ninguém visse lá de fora que havia alguém, que havia um grupo sentado discutindo, tentando entender qual o motivo de usurpar o nosso direito de escolher os nossos representantes, de escolher quem vai dirigir o nosso país, certo ou errado. Isso é problema nosso, de quem vota. E a próxima votação seria a oportunidade para você tentar acertar. É um direito que não deveria, que é parte da democracia, e nós éramos uma democracia. Batalhávamos por ser uma democracia, e tínhamos muito medo. Não pensem em nenhum momento, por favor, de que eu estou falando por mim e por meu grupo, com certeza. Nós não somos heróis, não existem heroínas. Eu não sou heroína de nada. Eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo de entrar nas casas para fazer reunião, para discutir. Fui muitas vezes à casa do Milton para discutir com o Marcelo, com o grupo, receber o pessoal do Partido Comunista ilegal, que vinha trazer os documentos para a gente saber, inclusive, o que acontecia lá fora. Lá fora, que eu digo, é dentro do nosso país, porque estávamos isolados. Não tinha celular, o telefone era censurado, a gente ia falar na telefônica e, evidentemente, todo mundo sabia. Era muito medo, mas era um medo coroado de muita coragem. Há uma diferença muito grande entre medo e coragem. Não vou dar uma de professora, não, mas há uma diferença muito grande entre medo e coragem. O medo, às vezes, ele paralisa, e o medo, às vezes, ele impulsiona. Nós fomos com o idealismo que nos impulsionou, que foi o que nos levou a cada um por um motivo, cada um tem o seu motivo particular. O meu foi meu pai.
Antônio Corrêa de Mello. Eu tive um apoio dentro de casa, que era quem escrevia para mim quando eu estive presa, que está aqui presente, que é minha irmã, Maria Vitória. Vitória, posso chorar, eu tenho direito. Esse direito também ninguém me tira, nem de pensar, nem de chorar. E nem de chorar sob tortura. Não fui torturada, absolutamente, em nenhum momento. Não posso dizer hoje que fui torturada, não fui. Mas a Vitória foi batizada como Vitória, a minha irmã, a quem eu só chamo de Del, porque foi ela que escreveu para mim quando eu estava em Ibiúna, no cárcere, junto com Laurinha, mandou uma carta dizendo: fique tranquila, está tudo bem. Você não está tudo bem, foi o nosso telegrama, é outra coisa. A Adel escreveu: fique tranquila, nós estamos resolvendo aqui. Vocês vão ser soltos e Dom Corleone vai cuidar de vocês. Eu perguntei a Laurinha: Laurinha, quem é Dom Corleone? Aí ela disse: é o pai do Wellington, que era da maçonaria. E foi ele quem foi nos buscar lá. E eu insistia com ele: o que foi que você fez? Ele: não, eu cheguei aqui e encontrei os meus na rodoviária, encontrei o grupo da maçonaria. E eu insistia com ele: mas como você se identificou com o grupo da maçonaria? A gente se identificava com senhas. Dizia cada senha, que hoje a gente brinca. O cachorro foi preso na carrocinha. Eram as brincadeiras engraçadas, porque era cada senha boba, bobinha, enfim. E o Dom Corleone foi Del que mandou, que escreveu na carta. Nesse mesmo dia, nessa mesma época, lá no presídio Tiradentes, nós forramos o chão com cobertor e com alguns panos, alguns jornais, e Del mandou para mim laranja. Foi um pacote que foi aberto pela ditadura, e no pacote tinha laranja. Acho que por isso que eu adoro tanto laranja. E nós dividimos as laranjas e comemos até a casca da laranja, porque a gente estava com fome. A polícia, a ditadura, não estava preparada para receber tanta gente. Não tinha pratos. Eles compraram pratos e nós recebemos pratos de plásticos novíssimos. Canecas de pratos novíssimos. Eu acho que eles saíram correndo para comprar. O que vai fazer com esse povo todo? Primeiro, a ditadura tirou todas as prostitutas que estavam presas, e nós ficamos, pelo que eu soube depois, nas salas que pertenciam a elas, porque tinham sido presas como prostitutas. E nós ficamos todas juntas. Tomamos banho de sol algumas vezes. Antes disso, o meu pai, voltando ao meu pai, o nome de Del, eu vou e volto. É que nem um livro que eu escrevi. Vai e volta. A memória da gente a gente não controla. Como o pensamento da gente, a ditadura não controla. Controla os passos, controla tudo, mas o pensamento não. E o nome de Del, Vitória, é porque ela nasceu um ano depois. Não vou entregar, já entreguei, né? Foi em comemoração, ela nasceu no dia 8 de maio. Comemoração do final da guerra, não exatamente no final da guerra, depois. Anos depois do final da guerra. Porque ela é bem jovem na cabeça. Mas meu pai colocou o nome de Vitória. Minha mãe queria Giselda, que era a prima dela. Então, minha mãe, a vida inteira, chamou Del, a quem a gente chama de Del, de Giselda, e meu pai só chamava de Vitória. E perguntava se o nome dela, ela dizia de Delda de Má Vitória, para atender aos dois, para os dois não brigarem tanto. Então, ficou Giselda de Má Vitória e a gente chamava de Del.
para mim, é Del. E foi Del que me ajudou, foi Del que esteve ao meu lado, foi Del e Dada de Salvador, que já era universitária na época. O meu pai foi preso. Eu estou hoje aqui porque meu pai foi preso. E meu pai foi preso por idealismo, por lutar contra a ditadura da época. Não o golpe de 64, mas a ditadura anterior. Foi preso várias vezes. Não me consta, não chegaram a me contar, em nenhum momento, que ele foi torturado ou que tipo de tortura ele sofreu. Mas o Marcelo me lembrou agora da tortura do José Rosa, que era amigo da família e que teve as unhas arrancadas antes do golpe de 64. Então, o golpe em 52, ele teve as unhas arrancadas em 52, antes do golpe de 64. Então, o golpe de 64 já chegou com um conhecimento de tortura. O doutor Osorinho, grande amigo nosso, comentava-se que ele teria sido, em 52, enterrado até o pescoço. Ele sofria de uma deficiência na coluna e foi enterrado, consta-se, até o pescoço e torturado. Do meu pai, talvez, não acredito que ele tenha sido torturado, porque me teriam contado a gente. Nós somos 13, de uma família de 17 ou 19. Há controvérsias lá em casa. Vingaram 13 só. Isto é, perdemos uma família pela pobreza. Essa família foi perdida pela pobreza, pela falta de recurso, pela falta de comida. Nosso café da manhã, a doutora Ronilda Noblar, quando me defendeu em Salvador, no meio daquele bando de freirinhas, a doutora Ronilda Noblar disse uma frase que me deixou meio envergonhada. Ela ficou hospedada lá em casa, quando veio defender a gente aqui em Sergipe, em Aracaju, e ela disse: é uma família muito pobre, eu convivi com eles, o café deles, o jantar deles é café e macaxeira. E nós fomos criados com a macaxeira, com a farinha misturada com água e leite quando tinha. Fazia papa e empurrava boca dentro aquela pedra na barriga da gente. Perdemos uma família por essa pobreza. Entrei no partido depois que meu pai morreu, em 65, num acidente. Ele era promotor, estudou depois de adulto, já com muitos filhos, formou-se em Direito e era promotor. E morreu num acidente. Morreu e deixou a gente desavorada, porque somente 3 ou 4 trabalhavam, inclusive Del. Uma das poucas que começou a trabalhar muito cedo para ajudar a manutenção da família. Faleceu e entrei para a faculdade, fui trabalhar o primeiro emprego que me arrumaram. Agradeço hoje, a Comissão da Verdade tem que saber, ao reitor, doutor Wellington, me corrija, Laurinha, doutor João Cardoso, exatamente. Foi quem me deu o primeiro emprego e que me deixou envergonhadíssima pelo ensinamento do meu pai. Você não pode pedir. Não peça nunca nada a ninguém. Conquiste, obtenha, pelo estudo. E meu pai morre e deixa a família toda desarvorada. E o doutor João me deu o primeiro emprego. Eu fui para a faculdade de medicina sem saber fazer absolutamente nada. Me entregaram uma máquina de datilografia para eu fazer uma carta de pedido de emprego. Eu não sabia nem datilografar. Foi um desespero, foi um dos momentos terríveis. E que prova o que é você não saber fazer.
você não saber sequer pedir um emprego. É muito complicado. Hoje isso ainda persiste. Muita gente ainda não sabe, não tem uma profissão, não tem acesso à escola, não tem acesso à universidade. Mas esse primeiro emprego me abriu uma vontade de seguir exatamente o que ele ensinou. Estude. Então, entrei para a faculdade. Na faculdade, encontrei, já conhecia o Anselmo Góes, que morava perto da gente, já conhecia a família dele, já conhecia o primo, que passava todos os dias na nossa porta, conhecia o Wellington, através do Cotinguiba. O meu pai conhecia o pai do Wellington. Enfim, éramos uma família. E a essa família foi chegando Marcélio, foi chegando Paulo Afonso, foi chegando Milton. Milton era também anterior a isso. O pai do Milton frequentava a minha casa. E a ditadura cometeu uma das piores coisas que pode acontecer, que é proibir uma nação de agir, proibir uma nação de caminhar pelos seus passos, seja pela ignorância, seja pela proibição mesmo. Então, era proibido reuniões, depois da ditadura. E nós nos reuníamos escondidos. Muitas vezes na casa de Wellington. Recebi o Montenegro, que foi morto, também do Partido Comunista, ilegal. Recebi o Montenegro lá em casa, com uma mala, e pediu para eu guardar. Montenegro foi morto com uma injeção que se aplica em cavalos. É um dos absurdos maiores que pode acontecer a um ser humano. Montenegro era uma figura, era magro, era doce, educado, simples, e eu não concebo que se aplique uma tortura dessa num ser humano. Simplesmente pelo fato de que ele queria, como nós queríamos, pensar. E pensar alto, falar. O direito de você sentar, como estou fazendo hoje, sentar e falar e dizer tudo o que havia de errado, tudo o que havia de certo. Onde erramos, onde acertamos. O grande acerto nosso foi seguir o idealismo. Numa situação difícil, numa situação de perseguição, numa situação em que você não confiava em ninguém, exceto nos nossos companheiros. Até os nossos familiares, nós ocultávamos muitas coisas para protegê-los. Minhas irmãs diziam, eu não sabia que você foi presa. Na escola me disseram, você foi presa, sua irmã foi presa. Você é irmã de uma presidiária. E minha irmã me contou, há pouco tempo, que ficou envergonhada. Eu falei, eu também fiquei com meu pai. Eu estava na escola e uma colega minha me disse, o seu pai foi preso. Eu tinha 9 anos, 8, 9 anos. Ela disse, o seu pai foi preso. Meu pai falou, e falou alto para todo mundo. Aí todo mundo começou a rir e disse, o seu pai matou quem? Seu pai roubou o quê? Nada. E por que ele foi preso? Ele foi preso por pensar. Isso ninguém tira da gente. Ele foi preso porque ele sentou, ele juntou com o grupo dele, na época dele, e lutou para que tivessem mais do que ele tinha. Um café com macaxeira. Todo mundo tem direito a tudo, então é só você abrir as portas. Até hoje a gente briga por isso. A situação não resolveu, não. Até hoje a gente briga por isso. Tem muita gente que não tem acesso. E entrei para o Partido Comunista convidada, Partido Comunista ilegal. Entrei com muito medo, mas muita alegria,
porque eu ia fazer o que meu pai fez. Fui convidada por Adônia, que ia se reunir com o Wellington, Laurinha, com mais uns 2 ou 3 pessoas que fogem agora. Tinho, que era o dono da casa, onde a gente se reunia, embaixo da ponte, na direção da Atalaia, e ficávamos o dia inteiro discutindo, conversando e lendo os documentos que o partido mandava escondido. E não me arrependo. Fiz pouquíssimo, não fui torturada. Em momento nenhum eu fui torturada. Quando fui presa em Ibiúna, eu vou continuar indo e voltando, tá? Só consigo pensar assim. Quando fomos presas em Ibiúna, eu acordei de madrugada, não sei se a Laurinha lembra, fiquei na mesma cela que a Laurinha, e um grupo imenso de jovens, iguais a nós. E acordei de madrugada com uma figura que eu não esqueço nunca. Esqueço o nome, mesmo porque ele nunca disse o nome. Mas uma figura que se vestia de uma maneira tão estranha, combinando um Agostinho Carrara da vida. A roupa que ele usava era muito estranha, era uma figura, certamente um X9, dedo duro, possivelmente, carcereiro, qualquer nome que tenha. Ele bateu de madrugada na cela, na grade da cela, e acordava a gente. Ele batia e acordava. Nesse dia, e levava de vez em quando uma pessoa, uma moça. Nesse dia, ele bateu e me levou, e me chamou. Eu perguntei, vou para onde? Não interessa. Eu levo minha mala, uma mala que eu não tinha, e pedi emprestada a meu cunhado, porque não tinha dinheiro para comprar mala. Aí pedi uma mala emprestada a meu cunhado. E perguntei para ele, eu levo a minha mala? Ele disse, vamos logo. Eu entreguei minha mala para a Laurinha. Laurinha, toma conta da minha mala, porque eu não sei o que eu vou, eu acho que eu vou e volto. Aí fui e fiquei, acho que mais de um dia, trancado num quarto branco, que eu deduzo que seja o DOPS, novo, da época. Um quarto com cheiro de tinta muito forte. E fome. Na fome eu estava acostumada, mas a fome apertou, porque foram dias... foi um dia inteiro sem comer. Eu levantei de madrugada, não tomei café da manhã, pedi o café da manhã na xicrinha nova, na xícara de plástico nova, no prato novo, e fiquei lá presa, lá dentro, sozinha. Apareceu uma pessoa, uma senhora, e perguntou se eu queria alguma coisa pela janela. Eu tinha levado minha carteira de documento e pedi para ela comprar alguma coisa para eu comer. E fui apresentada ao misto quente. Nunca tinha visto na vida. Misto quente. Coisa tão simples, né? Um misto quente. Ela me trouxe. E uma outra situação naquela época, isso não é tortura. Diante do que Laurinha, do que Wellington, Herzog, Fiel Filho, o Magro, Montenegro, sofreram, todos esses últimos perderam a vida. O que eu sofri ali foi medo, não foi tortura. Psicológica, sim. Tortura psicológica a gente sente todo o tempo, a gente sente durante muito tempo. Eu acho que não há comparação. Então, não tem nenhuma heroína sentada aqui. Tem uma pessoa que vem apenas agradecer o trabalho da Comissão da Verdade, que provou que Herzog não morreu, não cometeu suicídio ajoelhado. Ninguém comete suicídio de joelhos. É visível, é claro. É tão estupidamente claro você olhar a foto do Herzog e deduzir que realmente havia muita coisa errada nesse país, machucando muitas famílias, muito menos do que na Argentina, muito menos do que no Chile,
Mas uma família que seja machucada é uma família. Uma pessoa que seja machucada, magoada, que perca a sua vida, é digno de uma comissão da verdade. Se foi, de qualquer maneira, tirar a vida do outro não é digno, é indigno. E a comissão da verdade abriu esse espaço, fez esse trabalho muito bom, e acho que eu tenho pouquíssimo a dizer aqui, diante do que eu não sofri. Eu só posso dizer que eu tentei fazer um Brasil melhor, de uma maneira idealista, ainda hoje. Ainda hoje, eu acho que nós temos uma democracia instalada nesse país, não abro mão dela, erramos, nós elegemos errado algumas vezes, desde que começamos a votar, acertamos, e é isso, a vida é você aprender a viver, você aprender, é você mudar de profissão. Eu mudei de profissão, eu sou uma camaleoa. Pena que o Caetano Veloso não tenha feito uma música para mim. Camaleoa não foi para mim. Mas eu sou uma camaleoa, eu mudo de profissão. Mas mudo de profissão em busca de conhecimento, em busca da vontade louca que eu tenho de ler, de estudar, de conhecer coisas. Queria conhecer o mundo. Estamos vivendo uma ditadura terrível no mundo. Muitos países que eu gostaria de conhecer e tenho condições hoje, eu não posso ir. Porque ontem eu soube que uma amiga da minha filha, uma criança que eu vi crescer, estava presa na Turquia. Desde que o golpe se instalou, deu aquele grito, ninguém saía do aeroporto. Ela estava saindo do aeroporto e ela ligava para a mãe e para o pai e dizia: eu estou com medo, não tem comida, não tem água, ninguém fala com a gente não pode sair, não pode. É uma ditadura, é uma prisão. Fugi, não me arrependo. Não fugi por covardia, fugi por precaução. Precaução. O Wellington estava preso e o pai do Paulo Afonso, que é citado muitas vezes, porque foi ele que abriu o caminho para a gente fugir. Foi ele que chegou e organizou tudo, e me pegou, foi no jipe, foi lá em casa, me levou, eu e Laurinha, primeiro. Ficamos numa casa, num bairro que eu deduzo, hoje aqui em Aracaju, que eu deduzo ser a Siqueira Campos, talvez, um conjunto novo, uma casa nova, que estava ainda em construção, e ficamos durante uma manhã, um tempo que eu não sei calcular, que o medo acaba deixando você... tira de você o relógio biológico. Não sei quanto tempo nós ficamos lá, foi um dia. Ficamos lá esperando que o pai de Paulo Afonso viesse nos resgatar, e ele só chegou à noite. E nos levou de barco para atravessar para o Quissamã, para atravessar para o Colégio Agrícola. Laurinha é minha consciência, meu inconsciente, meu subconsciente. Quando eu esqueço, eu pergunto para ela. E fomos de barco. E eu lembrei, não sei porquê, na fuga, fugi de casa, falei: vou embora. Vai para onde? Eu não sei. Vou saindo, estou indo embora para não ser presa. Aí saí. E a família ficou atordoada, como esteve atordoado muito tempo com meu pai e esteve atordoada comigo. Eu não posso pedir perdão à família. Eu sinto muito que elas tenham sofrido. Mas eu fiz tão pouco. É vitória. Essa é vitória.
que me acompanha em tudo. Ele me acompanha em tudo. E fomos para o Quissamã. Do Quissamã, nós saímos para uma fazenda. De uma fazenda, nós fomos para a casa de uma pessoa que nos acolheu. E comemos um cuscuz maravilhoso, uma fome terrível. Eu, Laurinha, Paulo Afonso, Clodoaldo e Anselmo. Chegamos numa outra fazenda, numa plantação, uma casa simplérrima, que não tinha cama para a gente. Éramos 5. E como justificar para aquele casal com um filho que 5 pessoas completamente diferentes? Hoje eu estou branca. Na época eu era negra. Estou branca porque não tomo sol, com medo de câncer na pele. Aí fiquei branca. A Laurinha, Paulo Afonso, mais claro do que nós, o Clodoaldo, completamente diferente, baixinho, Anselmo, alto e magro, e éramos todos irmãos. Foi o que dissemos para essa família. Eles são irmãos, eles mataram alguém e a gente tem que tirá-los. A família recebeu, a família simplérrima. E o marido da senhora, não podíamos dizer nome, não podíamos falar nomes por segurança, e eu nunca soube o nome dessas pessoas, a quem eu agradeço. Ele saiu para o mato e voltou com varas e montou camas para a gente dormir, porque não havia cama. Ele montou camas, e eu dormia e eu reclamava dos pés frios de Anselmo. Você tem um pé muito frio. Eu reclamava, você tem um pé muito frio, tem esse pé daqui. E ficamos numa situação complicada, porque como íamos comer? Aquela família não tinha como comer. Nós tínhamos algum dinheiro, aí pedimos ao filho dela para ir comprar na cidade carne e feijão. E ficamos preocupados. Como é que esse rapaz, que é conhecido na feira, é pobre, vai chegar com tanto dinheiro para comprar carne e feijão e arroz e café? A senhora fazia um café, dividia o café com a gente, um café ralo, ralíssimo, mas nada diferente do café que eu tomava com macaxeira. Nada. Totalmente igual. E dali saímos, fugimos para não ser preso, ninguém ser preso. O Wellington já estava, outras pessoas foram presas, e depois fomos, quando voltamos, contratamos a doutora Ronilda Noblar, a Wellington, certamente, acredito que tenha sido através do Wellington, porque eu não conhecia a Ronilda, que virou uma grande amiga e disse para mim uma vez: por que você é tão simplória? Ela, de uma elegância, uma pessoa linda, elegante, para mim, uma pessoa rica, porque tomava café em xicrinha. E ela virou-se para mim e disse: por que você não se veste melhor, Tina? Porque você é tão simplória. E eu não soube responder da mesma maneira como eu não soube responder a uma pergunta que me fizeram quando eu nem sonhava que iria para uma faculdade, nem sonhava que seria presa, nem sonhava que teria amigos que tenho até hoje, com quem eu sei que conto, que é esse pessoal todo. Laurinha, grande irmã, grande, 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 porque eu tenho um carinho enorme. O Wellington, a família toda do Wellington, a quem eu frequentava a casa do Wellington quando ele estava preso por orientação do partido. Ninguém pode ir na casa do Wellington porque eles foram torturados. Então, ninguém pode ir lá. E eu ia, porque eu era amiga antes. Eu tinha esse acesso, vai você, Tina, levar informações, porque seu pai era amigo do seu Mangueira, amigo do Cotinguiba. Então, não vai despertar nenhuma suspeita você entrar e sair lá, porque você sempre entrou e saiu. Era uma segunda casa minha. Fizemos também muitas reuniões na casa da mãe da Laurinha. Muitas reuniões. As irmãs da Laurinha dão apoio igual à Vitória, a Del. Sempre ajudando, sempre
orientando, sempre cuidando, não é nem orientando, é cuidando da gente, avisando se chegasse alguém para desfazer a reunião. E, voltando a Laurinha, a grande companheira, fomos para Ibiúna, e, de lá, quando chegamos em Ibiúna, nos deparamos com uma situação de... Eu falo em Ibiúna porque foi a única vez que eu fui presa. Então, é só o que eu tenho a falar. Nos deparamos com falta de comida, com falta de banheiros, com falta de camas para dormir, e falta de um sertanejo que fosse ao mato cortar varas e fazer camas. Então, a gente dormia encostado um na outra, onde pudesse. E o grupo doente, as pessoas adoeceram, alguns adoeceram, ficavam no canto da sala, separados da gente. E, de repente, chega a polícia, atirando. Eu acordei, eu estava dormindo, revezávamos a dormida. Lembro perfeitamente que Laurinha ficava mais com o Wellington ao lado. Eu sentei na frente, fiquei junto nas discussões. Eu corria para frente para querer aprender o que é aquilo. Ingênua, mas querendo aprender. E ficava nas discussões, vendo tudo. E, um dia, eu procurei que Laurinha e o Wellington. Cadê Laurinha e o Wellington? O Wellington tinha saído com Laurinha num ato de companheirismo, de solidariedade absurda, de um homem, um ato de homem, num menino. A Laurinha não se lembra, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque a gente lutou para falar, saber falar. Laurinha tinha ficado menstruada e não tinha nada naquele lugar, nem banho para tomar, nem água, nem nada. E o Wellington foi com Laurinha atrás, caminhando pelo mato, uma casa de um camponês que ele encontrou, e implorou ao camponês um pouco de água para Laurinha se banhar. Esse era o idealismo que movia a gente. O idealismo que movia a gente. Por esse idealismo, nós chegamos hoje a um momento em que eu posso falar e dizer que a ditadura matou, que a ditadura acabou com sonhos de muita gente, o que, na época, a gente não podia. Esse idealismo que acabou, de alguma forma, contaminando uma comissão da verdade, que abriu, quando foi possível, porque uma comissão da verdade aparecer durante a ditadura, quando se matava Herzog e outros, abertamente, seria um ato sem nenhuma consistência. Seria mais um grupo a ser torturado e preso. O momento é, como diz a música, para não dizer que não falei de flores. O momento chega, o momento vem na hora certa. Não espera acontecer, mas a gente, vamos embora, a gente vai plantando, a gente vai caminhando. E a Comissão da Verdade fez isso. Em todo o Brasil, não foi aqui só em Sergipe, em todo o Brasil, e lá fora, e escancarou que houve realmente um golpe que impediu que a gente estudasse, que proibiu que muita gente estudasse, que muita gente trabalhasse. Eu não fui impedida de estudar, voltei, assumi, agradeço também, hoje. Quando voltei de Ibiúna, eu era professora do Colégio Tiradentes, o professor era o professor Uchoa. Eu fui substituir uma colega e saí de lá para Ibiúna e não avisei. Não podia avisar. Como é que eu vou dizer para o professor Uchoa? Professor Uchoa, eu sou do Partido Comunista, eu vou para Ibiúna,
Mas tivemos a ingenuidade de ir para a rua parar os carros para pegar dinheiro, inclusive do secretário de segurança, que parou e deu dinheiro para a gente. E nós nem percebemos que eles estavam vendo tudo que a gente estava fazendo. Éramos tão ingênuos e tão corajosos que fomos e a gente não percebia, não sabia que a gente estava sendo seguido por tanto tempo. Paramos a rua, essa rua aqui. Foi nessa rua que eu parei e pedi dinheiro. E, quando fui responder aos inquéritos, eu disse sim, a outro eu disse não. Mas com tanta certeza que eles acreditaram. Ou tiveram pena, sei lá, daquela pessoa simplória. Quantos irmãos você tem? 13? 13? 13. Você tem 13? Não, tenho 12. Comigo, 13. Com minha mãe, 14. Meu pai morreu, somos 14. 14 pessoas numa casa, quantos quartos? 3 quartos. Como dorme? 2 pessoas em cada cama, às vezes 3. Então, de certa forma, a Ronilda Noblar, quando expôs isso lá em Salvador, eles sabiam aqui, que eles conheciam meu pai, eles tinham prendido... Meu pai tinha sido preso várias vezes, em 52, com o seu Osorinho, Zé Rosa, o pai de Milton, seu Gilberto, burguesia, seu Gilberto, que a gente nunca chamou de burguesia, era seu Gilberto. Todo mundo chamava de burguesia e, para a gente, era seu Gilberto. Era quem acompanhou, depois que meu pai morreu, quem nunca arredou os pés da nossa casa foi o seu Gilberto, até a morte. Ia lá, participou da nossa vida, orientou. Inclusive, quando eu voltei de Ibiúna, ele, Zé Rosa e minha irmã de Salvador, que era universitária, Gedalva Dada, se reuniram comigo para perguntar o que fizeram comigo. Eu falei, nada. Não pode contar. Eu falei, não fizeram nada. Não, conta, não precisa ter. Aí o Zé Rosa dizia, não precisa ter medo. Eu tinha uma implicância com o Zé Rosa, brigava muito com ele. Implicância de criança, que não vale a pena aqui. Enfim, implicância. Aí não interessa. Interessa, não interessa. Ele dizia, mas eles lhe maltrataram? Não. Eu fiquei presa com Laurinha, de lá saí, fui para um lugar, um quarto, um DOPS. A pessoa que me ouviu me perguntou por que eu fui para lá. Era um sergipano, segundo ele, e disse, você veio fazer o que aqui, com esse pessoal? Eu vim para o Congresso. Conheci São Paulo e vim para o Congresso. Por que você veio para o Congresso? Eu sou sergipana, minha mulher é sergipana. Por que você não me ligou? Eu pagava a sua passagem, você vinha para a minha casa, você ia comer. Aí pegou no meu ponto fraco, né? Comida, macaxeira com café. Aí eu achei, filha da puta. Só o que eu pensava, ele não podia falar. Ele falava e eu não ouvia, eu só ficava dizendo, esse filho da puta está querendo o quê? Que eu digo o quê? E por que você veio? Com quem você veio? Vim com meus colegas. Que colega? Laurinha, que era quem estava com a minha mala. Laurinha e tal. E depois acho que nos encontramos lá naquele quarto, não foi, Laurinha? E de lá o Dom Corleone chegou para nos resgatar. Aqui respondemos aos inquéritos, e no inquérito da Secretaria do Polícia Federal, na Secretaria de Segurança Pública. As pessoas conheciam meu pai, tinham o maior respeito pelo meu pai, porque meu pai chegou a levar para casa as pessoas que ele encontrava na rua, que era uma discussão com minha mãe, brigava muito. Minha mãe dizia, nós já temos 13, você traz uma pessoa a mais para comer, para tomar café com macaxeira. Mais uma pessoa, quer dizer, o café vai ficar mais ralo. A macaxeira, ele cortava o pão, número certo, quantos filhos, quantas pessoas. Aí ele cortava aquele pão. Então, era café com pão ou café com macaxeira, cortado no prato de cada uma. Então, a prisão em Ibiúna, naquele prato, aquela comida, para mim não foi absolutamente nada. Eu estava acostumada a isso. É o que eles não entendem. Quem está acostumada a comer pouco, pouco come.
Quem está acostumado a comer muito é que sente falta. Quem está acostumado, meu pai, meu tio, isso é a minha outra consciência, Vitória Del. Nós tínhamos um tio que eu tinha o maior orgulho de dizer na escola, meu tio é embarcadiço. Embarcadiço é quem trabalhava no navio. Mas ele era embarcadiço, ele chegava com uma roupa branca, trazia discos de boleros de presente para o meu pai e viajava pelo mundo no navio cargueiro. E o meu tio chegava e distribuía para a gente as coisas que a gente não tinha acesso. Uma vez ele chegou com um presente para meu pai, que foi uma coisa, eu falei, que absurdo. Uma caixa de maçã, manzanas. Estava escrito. Eu olhei, manzanas. Menina, manzanas? Que é isso? E o cheiro terrível da maçã saindo. Eu falei, aí dentro tem maçã. Ele tinha trazido da Argentina. Aí meu pai abriu, distribuiu as maçãs com a família inteira, com as irmãs da minha mãe, com a irmã dele, com os amigos. E, quando só tinha uma maçã, ele cortava a maçã no número certo de pessoas que estavam na casa. Se tinha 13, eram 13 pedaços de maçã. Se tivesse 20, seriam 20 pedaços de maçã. Se tivesse 50, seriam 50 pedaços de maçã. Do mesmo jeito que ele cortava o queijo do reino no final de ano. Final de ano era quando a gente comia queijo do reino. Imagina, a vinda é do reino para a gente. Era uma iguaria, só o cheiro já me enchia a barriga. Não precisava nem comer, só cheirar aquela casca vermelha, para mim eu já estava satisfeita, só sentia o cheiro. E ele cortava, dividia primeiro o queijo, ele comprava um queijo e dividia com a família inteira. A família, os irmãos dele e os irmãos da minha mãe. A avó, a mãe dele, a tia, minhas tias, e ficava o pedacinho para a gente. O pedacinho para a gente era cortado em fatias tão fininhas que, no meu livro, eu fiz uma homenagem a ele, dizendo que as fatias que o avô cortava, a gente dava para ver o outro lado do mundo, de tão finas que eram. Se ele pegasse uma maçã, uma laranja, abria a laranja e era um bago para cada uma. Se sobrasse, ele dava outro bago para cada uma. Ninguém ficava sem comer. Então, nós não passamos fome. Nós tivemos comida, pouquíssima, mas tivemos comida. Então, eu sou privilegiada diante do que eu vi, diante do que eu conheci, da pobreza que eu via e que eu vejo ainda hoje em muitos lugares. Enfim, eu acho que eu só tenho a agradecer à Comissão da Verdade por eu falar coisas tão pessoais. É só o que eu tenho para falar. São coisas pessoais. Nenhuma heroína. Não há heroísmo. Há idealismo, que ainda existe. Erramos, consertamos. Hoje, nós respeitamos. Nós lutamos para respeitar quem tem uma posição diferente da nossa. Que era isso que a gente queria. Seguimos caminhos diferentes. O meu grupo todo seguiu. Alguns continuam com o mesmo pensamento que eu. Outros mudaram. Outros mudaram de lado, mudaram de compreensão de vida. Nós temos pautado na nossa vida a mesma compreensão. Da goiaba que eu roubei da casa do Marcélio, da mãe do Marcélio. Era fome, Marcélio. Era fome meia-noite. Numa reunião de partido, do partido ilegal, fomos para a casa da mãe do Marcélio. A senhorinha lá que deixou-nos à vontade, nem apareceu, nem a vi, nem sei se estava lá. E eu me deparei com uma plantação de goiaba, as goiabas brilhando. E elas me chamavam. Tina, Tina, Tina. Eu fui e colhi as goiabas e roubei as goiabas que eu pude roubar da casa do Marcélio.
E levei para casa e dividi com minha família. Não fiz nada demais. Hoje eu disse para ele eu não soube. Eu falei, eu roubei. Você não saberia, eu roubei. Eu roubei. Uma opção muito familiar, muito humana. Eu queria levar para minha casa, para as minhas irmãs, aquela goiaba que eu nunca tinha visto, que eu não tinha dinheiro para comprar. Eram goiabas brancas, Laurinha me lembrou. Goiaba, a branca eu sabia, goiabas brancas pera. Eram aquelas imensas. Eu nunca tinha visto, tinha sentido, tocado numa goiaba tão linda, tão grande. Naquele dia, eu acho que ela deve ter vendido bem menos, coitada. Mas eu me alimentei bem mais. Não me arrependo de nada. Não me arrependo de absolutamente nada. Nada, nada, nada. Eu acho que fiz pouquíssimo pelo meu país, fiz pouquíssimo pela minha família. E, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu fui na intenção de viajar, logo depois, para a Rússia. Fui fazer mestrado no Rio de Janeiro. Eram mais de 200 pessoas candidatas para 15 vagas. Eu achei que não teria condições, porque não tinha nem livro para estudar. Mas estudei. A Didi Macedo me levou, fui por ela, foi quem abriu minha cabeça. Vamos sair daqui, vamos estudar, fazer mestrado no Rio de Janeiro. Eu não tenho dinheiro, aí você fica na minha casa. Fiquei na casa dela 1 mês, 2 meses, eu acho, o tempo em que a família dela, que morava lá, estava de férias aqui. Quando ela me avisou, minha família está voltando, mas você vai ficar no meu quarto comigo. Eu falei, não, eu vou sair. Não, você vai morar aqui comigo no meu quarto. Eu falei, não, eu vou sair, eu vou morar em qualquer outro lugar. E perguntei ao grupo do mestrado, de todo o país, as 15 pessoas, fiz amizade com 2 goianas, e perguntei como elas estavam se virando. Ela dizia, a gente está morando num pensionato paupérrimo. Eu falei, tem lugar para mim? Ela disse, tem. É tão pobre que tem. Então, eu vou. E dormi numa cama de campanha que os demais pensionistas reclamavam quando eu me virava, porque ela gemia. Era aquela cama de arame, horrorosa. E eu fiquei lá. Agradeço a Elvidina Macedo, Didi Macedo, minha amiga. Não a vejo há muito tempo, mas agradeço. Foi por causa dela que eu saí, que eu botei o pé no mundo. Foi por causa dela que eu estudei, eu tive coragem de ir para o Rio de Janeiro, estudar na PUC. Foi aí que eu descobri que a PUC era paga. Eu achei que não era, né? Quebrei a cara. Era paga e muito cara. Mas o doutor João, o reitor, com a ajuda da burguesia, do seu Gilberto, ele liberou para mim, assinou para mim uma licença com vencimento de 2 anos, podendo ser renovado. 1 ano e meio depois, eu estava casada, tranquei a matrícula, porque levei uma das minhas irmãs para morar comigo, e Anselmo levou uma outra irmã para aliviar a carga da família. Então, eu tranquei a matrícula e mandei avisar a Del Vitória, que era o meu contato aqui, que eu não voltaria, que suspendessem, que o doutor João suspendesse o dinheiro que ele mandava, porque eu não continuaria o mestrado, só continuei 10 anos depois. E foi Del também, quando eu fui para o Rio, a intenção era o mestrado, mas era também para a União Soviética. E o meu contato era o Marcélio, desculpe. Era o Marcélio, e que me deu uma senha, que eu guardei na minha bolsa. Era um tempo da ditadura, mas era um tempo em que não havia tanta violência como hoje.
Eu perdi a bolsa no ônibus e fiquei desesperada. Aí fui para a casa da minha amiga Goiânia, do pensionato, e pedi dinheiro para ela, porque eu lembrei do número do ônibus. E peguei um táxi e perguntei ao táxi como que eu chegaria a esse ônibus. Ele disse, nós vamos ao ponto final dele. O taxista foi de uma... não sei o nome. O taxista foi de uma generosidade que poucos taxistas hoje têm. Ele me levou à estrada, ao trem, o terminal que era no trem, onde os ônibus ficavam, e me disse, fique aqui no carro, porque lá tem muito homem. E tem muito homem, tem muito bêbado, fique aqui que eu vou procurar se a sua bolsa foi devolvida. A minha bolsa estava lá, com a senha que eu guardei, que o Marcélio me deu, dentro da bolsa. O que me preocupava era a senha. Se alguém pega essa senha, vão descobrir e vão atrás do médico. E aí, com a senha, eu fui atrás do médico. Uma vez, me atendeu uma senhora assustadíssima e trancou a porta na minha cara. Eu voltei uma segunda vez, a mulher disse, não tem ninguém com esse nome. Eu falei, não, eu quero falar com o dono da casa. Não tem ninguém, não tem ninguém. Aí eu liguei para a Del, minha irmã. Ela falou com o Marcélio, e o Marcélio disse, o médico foi preso, houve uma prisão aí, não procura ninguém. Rasga a senha, joga fora, esquece, não procura ninguém. Espera o partido se manifestar. E eu estava perto do Anselmo, fui procurar o Anselmo, que era meu amigo, e fiquei no núcleo do Anselmo. Fui entrando como um apêndice e acabei me participando do grupo de jornalistas. Perdi o contato com o médico, não sei o que aconteceu com ele, não sei o nome, sei o endereço. Toda vez que passo em Botafogo, eu olho a casa do médico. Espero que ele esteja bem. Essa altura, deve ser um senhorzinho, já deve estar já, ou um senhorzinho, enfim. E outra coisa que aconteceu, que tem a ver também com o Anselmo, que foi a recepção do Anselmo, quando eu cheguei lá, com uma mala que minha irmã, que já faleceu, Jair é coisa de machista, o pai que é filho homem, nasce mulher, por isso que a gente diz que a mulher vai ter menino. No Nordeste, a mulher vai ter menino. Minha mãe teve menino 19 vezes. Só 13 meninos sobreviveram. Desses 13 meninos, 11 eram meninas. Mas eu nunca perdi isso. Quando eu fui para o Rio, que eu dizia, fiquei grávida, eu falei, vou ter menino. Como que você sabe que é menino? Eu não sei. E como você falou que vai ter menino? Sim, porque eu vou ter menino, eu estou grávida. Não, você está grávida. Pois é, eu vou ter menino. E como que sabe que é menino? Eu não sei. Aí nasceu um menino, depois nasceu uma menina. Quando eu tive o segundo menino, eu era uma menina. E quando eu saí daqui, só para encerrar, quando eu saí daqui, minha irmã Deca disse assim, você vai ter coragem de sair? Saí na véspera, fui à feira, com o dinheiro mirradinho, e comprei uma mala. Quando eu cheguei em casa com a mala, Deca me falou, você não vai sair com essa mala? Eu falei, o dinheiro só deu para comprar essa. Era pequena, desse tamanho, mais ou menos, dessa alturinha, aqui para cá. Malinha de mão, de couro curtido, fedido e papelão. Eu falei, essa mala eu não vou perder pelo cheiro. Misturar, não vou perder também, porque eu sei qual é. Era amarela, de couro fedido para caramba, cara. Que nem a sandália de Ibiúna, quando nós fomos presos. Quando nós fomos presos em Ibiúna, voltando a mala, depois eu volto a Ibiúna, a minha irmã disse assim, é uma vergonha. Eu falei, mas nós não temos mala, a gente não viaja, a gente não tem mala. Eu vou com essa. E foi. E ela, a vida inteira, até falecer, ela me dizia, eu tinha tanta pena de você quando vi você com aquela mala. Eu falei, eu estava tão feliz, porque eu ia sair com uma mala que eu comprei com o meu dinheiro de professora, a outra metade eu deixei em casa para minha mãe,
E levei um pouquinho para comer na estrada e para sobreviver os primeiros dias. E fui muito feliz. Fui muito feliz com aquela mala e a lembrança de Ibiúna, quando a polícia chegou. Aí é piada real, que a ingenuidade da gente era tão grande que a polícia chegou e Laurinha jogou a bolsa dele. Joga tudo fora. Laurinha jogou a bolsa com os documentos, tomou um esporro de Anselmo, do Wellington, que disse: para que você jogou sua bolsa? Mas eles mandaram. Mas não é sua bolsa, tem seu documento. Pega. Ela correu e pegou. A minha bolsa era menorzinha, estava na minha mão, mas a minha mala eu perdi. Eles botaram as malas todas ali, a mala do meu cunhado, que era uma mala que não era fedida. Era de couro, bonita, linda, limpa, novíssima. Aí eles botaram as malas todas. Aí veio uma ordem. Nós ficamos de mãos dadas, fizeram um círculo de todos nós, de mãos dadas, e uma ordem foi passada para a gente. A ordem, depois eu descobri o que era. Isso me criou um problema sério. A ordem era... Tinham outras pessoas que não eram estudantes, eu deduzo, do partido, eu deduzo. Mas a ordem foi: diga que é estudante. Só diga que é estudante. Só diga que é estudante. Quando chegou para mim, telefone sem fio, não diga que é estudante. Quem me passou, se não me falha a memória, foi Gama, quem eu estava... Não sei, não lembro quem foi que me passou a ordem. Eu sei que a ordem foi essa. Não diga que é estudante. Eu falei: como eu não vou dizer? Como eu tenho que dizer que eu sou estudante? Eu sou estudante, eu estou fazendo faculdade, eu sou professora, mas eu sou estudante, eu estou aqui como estudante. Não diga que é estudante. Aí eu passei a ordem adiante: não diga que é estudante. Quando, na hora, o rapaz, o militar, veio para eu identificar a minha mala, ele me perguntou o nome, eu disse. Apelido, nunca diga seu apelido. Eu falei: como é que eu vou dizer que eu não sou Tina? Todo mundo sabe que eu sou Tina. Mas o apelido, eu não percebia, era o nome de guerra. Aí ninguém me disse: não diga seu nome de guerra. Eu não tinha nome de guerra. O Anselmo teve, ele vai contar depois, mas eu não tinha. Anselmo tinha que esconder o nome de guerra dele, eu tinha que esconder o meu apelido. E eu fiquei perdida. Como é que eu vou não dizer meu apelido? Todo mundo me conhece. Aí, quando me perguntou, eu disse meu nome. Tem apelido? Não. Aí, escolhe sua mala. E o que você vai fazer aqui? Qual é a sua profissão? Não diga que é estudante. Eu falei: caramba, qual é a sua profissão? E eu calada. Qual é a sua profissão? Aí eu não respondi. Ele olhou para mim e disse: já sei. Aí vem o simplória da doutora Ronilda Noblar. Ele virou-se para mim e disse: você é a cozinheira daqui, né? Você veio para cozinhar para esse bando. Aí disse uma porção de coisas, e eu fiquei calada. Passei por cozinheira, tudo bem. Eu passo por cozinheira, eu passo por... Hoje eu estou vestida a caráter, hoje eu estou com o meu vestido de festa. Mas, quando eu ando na rua, eu já fui impedida de entrar no prédio que eu comprei, com o suor meu e de Anselmo. Eu já fui impedida de entrar no meu prédio, na minha casa, no meu apartamento. Entreguei meu documento e disse: olha na pasta. Era o prédio que a gente tinha comprado para minha filha. Aí eu entreguei o meu documento e disse: está aqui meu nome, meu documento, olha na pasta azul, eu sou proprietária do apartamento 401, bloco 1. O homem olhou assim para mim, aí disse: qual é o seu nome? Eu falei: está aqui meu documento de identidade. Na pasta azul tem meu nome, proprietária. Ele olhou na pasta de permissão. Tem uma pasta que permitia algumas pessoas entrar. Eu falei: não é nessa pasta que o senhor tem que procurar. É na pasta azul de proprietário. Ele insistiu, procurou na pasta e disse: o seu nome não consta aqui. Aí pegou o telefone e ligou para a minha sobrinha, que estava morando no prédio, por acaso. Minha filha já estava morando em outra cidade. Aí ele ligou para a minha sobrinha: tem uma pessoa aqui, Janete. Minha sobrinha ficou uma fera, disse: manda subir agora. Aí ele pegou e entregou minha carteira e disse: pode subir. Quando eu fui passando, ele disse: a senhora vai fazer faxina?
Eu falei, não, eu vou para o meu apartamento. E olhei para ele e falei, poxa, ele vai perguntar isso para todo mundo. E eu vou para o meu apartamento do jeito que eu quiser. E nos dias que eu quiser me vestir de festa, eu me visto. Hoje eu me vesti de festa em homenagem à Comissão da Verdade, em homenagem de saia colorida, tipo Frida Kahlo, que eu amo, saia colorida, fundo preto, cores berrantes, que foi o presente que meu pai deu para minha mãe quando ele foi ao Rio, certamente para um encontro do Partido Comunista, e ele trouxe de volta uma mala grande, não era igual à minha, bem grande, porque eram muitos filhos, um presente para cada filho, e uma saia colorida de veludo para minha mãe. Essa saia colorida, minha mãe depois cortou pela metade, e uma metade ficou para mim, que eu ainda tenho, a outra metade ficou para a Vitória. A vida caminha e você é recompensada de alguma maneira. E hoje eu agradeço. Estou vestida de festa porque eu posso falar aqui hoje. Nós lutamos para isso, Wellington, Laurinha, Marcélio, Anselmo, Paulo Afonso, na época, Clodoaldo, Magrão, Herzog, Fiel Filho, todos os nomes que eu esqueço e que a Comissão da Verdade não vai deixar a gente esquecer nunca. Porque nós lutamos para isso, para que a gente saiba o que é a nossa história. A história é sempre contada do ponto de vista do vencedor. É o vencedor que conta e dá a sua versão. Sempre foi assim, mas há sempre, até na Bíblia, há sempre umas histórias que não foram contadas, que ficam lá atrás, e que a Comissão da Verdade está fazendo esse trabalho, e que eu contribuo pouquíssimo, quase nada, porque eu contribuo mais como contando a história da minha família e agradecendo a família onde eu vim me instalar, sei lá de onde. Não tenho religião, respeito todas elas. Muçulmanos que sejam, desde que seja para o bem. Espíritas, tenho uma irmã espírita, tive uma avó de Umbanda, várias tias extremamente católicas, meus cunhados, minhas cunhadas católicas, a minha cunhada de Testemunha de Jeová, respeito todas eles, todas as crenças, desde que cheguem e sejam, para que a verdade seja estabelecida e não me impeçam de conversar com quem eu quiser. Porque a pessoa com quem eu conversar vai dizer, você está errada, você está enganada. Ou vai dizer, você está certa, vamos caminhar juntos. E vamos nos respeitar, certos ou errados. Respeito absolutamente, com todo o direito. Foi por isso que eu lutei. Quem defende a Dilma, quem defende o Lula, quem defende o Dirceu, que foi meu companheiro de Biúna. Respeito quem é contra, respeito quem tem outra visão, desde que não me impeçam de pensar, não me impeçam de ser diferente, não me impeçam de ter o meu pé para caminhar, ou se cortarem o meu pé, a minha cadeira, ou se não tiver pé e cadeira, o meu pensamento para viajar. Eu acho que eu não tenho mais nada para dizer, senão vou ficar fazendo história aqui, né? Respeito todos vocês. E a minha parcela foi mínima diante do que eu li, do que eu acompanhei, do que eu vejo, do que eu leio e do que eu sei que é verdade. Por isso que se chama Comissão da Verdade.